Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Nós estamos estudando nesta semana a lição de número 10 da lição para jovens, o perigo do materialismo. O que é o materialismo? O materialismo, nós temos várias definições sobre o materialismo, mas eu quero deixar apenas duas definições aqui para ficarmos mais esclarecidos do que é o materialismo. É a doutrina ou atitude prática daqueles para quem os valores supremos são de ordem material ou sensível, buscando os bens materiais e também o prazer. Atitude de procura dos benefícios e prazeres materiais, obsessão pelos bens materiais ou pelo dinheiro. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Também faça uma visita no nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e o esboço das mensagens que nós temos ali postado. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Queremos deixar, antes de nós lermos aqui os textos e esclarecermos aqui os textos da leitura diária da Escola Dominical, vamos ver um pouco do contexto histórico do materialismo e o pensamento marxista, também o materialismo dialético, o materialismo histórico, as principais características do materialismo e também materialismo e cristianismo. O contexto histórico é presente nas culturas orientais da antiguidade, como a cultura egípcia, a cultura babilônica, a cultura indiana e a cultura chinesa. O materialismo tornou-se comum após essa cultura no pensamento ocidental por volta do século VII a.C., com algumas escolas filosóficas. Por exemplo, a escola de Mileto, de onde saíram Tales de Mileto, Anaximandro e também Anaximenes. Posteriormente, também os pré-socráticos, como Demócrito de Abdera, que promoveu a teoria atomista da estrutura da matéria, que eles vão dar agora um novo fôlego ao materialismo. Aristóteles também, no século IV, também contribuiu ao afirmar que todas as coisas têm uma base material. Com a instituição da Idade Média, a religião e a dimensão espiritual da vida passaram a dominar todas as esferas da sociedade até o advento do Renascimento no século XV. Nesse interim, Francis Bacon criticou duramente a filosofia idealista ao defender que a experiência é o fundamento de todo o processo do conhecimento. O pensamento marxista se destacou especialmente, e ele é o pensamento marxista de Karl Marx e também de Friedrich Engels, onde o ser humano fundamenta toda a sua estrutura econômica e social nas condições materiais de sua existência. O materialismo dialético, que é o processo pelo qual o pensamento, que se confunde como o ser, se desenvolve segundo o ritmo ternário, é uma corrente filosófica que utiliza o conceito da dialética para entender os processos sociais ao longo da história. Essa teoria faz parte do marxismo socialista criada por Karl Marx e o seu companheiro, o Friedrich Engels. Além do materialismo, Marx e seu companheiro, Engels, desenvolveram diversas teorias juntos com o intuito de compreender as relações sociais. Lembre-se que o marxismo é o nome dado às ideias desenvolvidas pelo filósofo Marx, considerando um dos mais influentes pensadores da modernidade. Materialismo histórico. Por conseguinte, o materialismo histórico
são os processos históricos que seriam uma manifestação do trabalho para satisfazer as necessidades materiais, determinando os modos de produção da vida material com impactos diretos na vida social, política e espiritual em cada período histórico. O materialismo é um substantivo masculino utilizado para designar a família, uma família de correntes filosóficas que buscam explicar o ser e sua existência a partir da matéria, isto desde a antiguidade. As principais características do materialismo. Uma das principais características do materialismo é a sua busca pela explicação dos fenômenos da realidade, a partir de condições estritamente concretas e materiais, de onde se pode compreender de modo racional as fontes que geram as dinâmicas sociais, históricas, psicológicas e epistemológicas. Com efeitos, o materialismo está em via oposta ao idealismo, ao espiritualismo e à metafísica. Ademais, até mesmo o pensamento seria uma manifestação interior da matéria, permitindo a existência imaterial da consciência, contudo correlacionada aos fatos e fenômenos de origem material. Por fim, vale ressaltar que o materialismo se estende ao modo de vida em que o gozo das coisas materiais é também uma filosofia de vida, caracterizada pelo grande apego aos bens materiais. Materialismo e cristianismo. O vírus do materialismo que vem afetando muitos cristãos é o eu sou o que tenho. Materialismo, ele é perigoso porque ele ataca fulminantemente o coração do homem. Ele destrói nossa maior defesa, que é a fé, ele torna o homem fruto daquilo que ele crê, porque vê. E sem fé nós sabemos que é impossível agradarmos a Deus. O materialismo é como uma doença maligna que se alastra, pois a princípio eu trabalho para suprir as minhas necessidades básicas e as necessidades da minha família. Depois, cada vez mais eu quero obter coisas, eu quero ter bens para satisfazer a minha obsessão, ou seja, a obsessão doentia de ter muitas coisas, de ter muitos bens, de ter muitas riquezas. O meu tempo começa a girar então em torno da minha obsessão pelo material e não tenho mais tempo, não tenho mais ânimo nenhum de servir a Deus. Torno-me um ególatra. Um ególatra é um adorador do trabalho. Minha vida agora vai ser viver para possuir, para obter, para tomar posse, para ser dono, para ser proprietário, etc. Jesus nos adverte em Lucas capítulo 12, o versículo 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Certa feita, enquanto Jesus Cristo estava pregando, estava ensinando a uma multidão, apareceu certo homem ali que, perguntando a Jesus por que estava sendo ele enganado pelo seu irmão na divisão da sua herança com seu irmão, ele chega a Jesus Cristo e então pergunta a Jesus e pede para Jesus: Senhor, diga para o meu irmão que reparta comigo a herança. E Jesus então responde para aquele homem: homem, quem me colocou a mim por juiz e repartidor entre vós? E então ele vai dizer: guardai-vos da avareza.
porque a vida de um homem não consiste na abundância do que possui. Quando estamos desesperados, quando estamos ansiosos com o medo do futuro, quando não temos as coisas do futuro, é porque já estamos atacados pelo vírus do materialismo. O materialismo também ataca a visão, ele distorce a nossa visão. Começamos a correr atrás do supérfluo, esquecemos do verdadeiro, esquecemos do imprescindível. Começamos a correr atrás das coisas e esquecemos das pessoas. Começamos a correr atrás das riquezas e esquecemos dos amigos. Começamos a correr atrás do dinheiro, dos bens materiais, e nós nos esquecemos da família. Esse é o vírus do materialismo que ataca a humanidade e também uma grande mescla de homens cristãos. Começam então as pessoas que têm esse materialismo na sua vida, ele começa a medir, ele começa a julgar as pessoas por o que as pessoas têm e pelo que as pessoas não têm. Chega ao ponto desse vírus atacar as realidades espirituais na vida do homem. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Se tivermos os olhos de Deus, estamos na luz. Se temos os olhos do materialismo, estamos nas trevas. O materialismo ataca a prática da fé. De repente eu começo a racionalizar e adaptar o materialismo com a palavra de Deus. Eu torno-me então um hipócrita. Muitos cristãos, infelizmente, creem que ser alguém abençoado significa ser dono de seu próprio negócio. Ser alguém abençoado é ser um empresário, é ser um proprietário, é ser cabeça e não cauda, é ser possuidor de vários carros, casas, veículos, bens, imóveis, sempre o ter e nunca o ser. Ou seja, o seu ser fica afetado pelo ter. Ele passa a viver com os olhos materialistas e se esquece da sua vida espiritual para com Deus. Por isso, jovens, vocês que estão começando agora a sua vida profissional, você que está recebendo agora o seu primeiro salário, você que está agora começando a sua vida de uma forma maravilhosa, recebendo o seu salário, cuidado para não ser atacado com o vírus do materialismo. O materialismo ataca a prática da fé, destrói a vida espiritual do homem e deixa o homem sem Deus, sem vida, sem salvação e sem alegria. Se formos materialistas, nós nunca teremos o suficiente. Os materialistas nunca têm aquilo que eles querem ter. Por mais que eles tenham, eles nunca têm nada porque querem ter ainda mais. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo de número 19, ele diz que a ausência de necessidades básicas, ele falou que a ausência da necessidade básica já é a prosperidade. Ou seja, quando você tem para viver, quando você tem e não falta nada, você não falta nada do seu lar, você tem tudo, as suas necessidades elas já são supridas, você já é uma pessoa próspera, porque você já tem o que é necessário na sua casa. Foi o que ele escreveu. E o meu Deus, segundo a sua misericórdia em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 7 a 10, ele disse:
pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Se formos dizer que falta de coisas é sinônimo de fracasso na vida espiritual, é maldição na vida das pessoas, ou coisa semelhante, então Jesus seria o maior de todos os fracassados, pois ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele tinha onde morar, mas era como se ele não tivesse uma casa para morar. Era sustentado pelas mulheres que o seguiam e por alguns dos seus seguidores. Morreu como um bandido, seus seguidores o abandonaram e ele foi sepultado em um túmulo emprestado. No dizer de hoje, nós dizíamos que Jesus não tinha onde cair morto, mas ele mesmo disse em Mateus capítulo 6, e o versículo de número 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou há de se devotará a um e desprezará o outro, ou seja, adorará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É possível crer em duas coisas antagônicas ao mesmo tempo. O materialismo ataca e destrói o coração, a visão e a prática da fé. Mas como eu posso vencer isso? Em primeiro lugar, eu preciso cuidar do meu coração, porque eu preciso fazer do meu coração o altar de Deus. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, mas um coração que seja o altar de Deus, porque dele procede as fontes de vida. Tudo começa e termina no coração do homem, o mal e o bem, a dúvida e a fé. Restaure o seu coração com as verdades básicas da palavra de Deus, com as esperanças básicas da fé cristã, baseadas na palavra de Deus. Não siga somente o seu coração, mas obedeça a Deus. Na leitura de segunda-feira, Jó capítulo 12, versículos de 7 a 10, Jó disse que a natureza depõe contra o materialismo. Os materialistas não acreditam nas coisas que não se provam por meio da ciência ou se provam por meio da razão. Eles não acreditam em Deus, mas acreditam na matéria existente ou no invisível provado pela ciência. Nesse texto das Escrituras Sagradas, Jó, ao se defender de seus acusadores, declara como a própria natureza, que é tanto defendida pelos materialistas por sua existência, agora depõe a favor da existência de Deus. Ele diz: mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará. Pergunta às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas que a mão do Senhor fez isso? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Salmos 14:1. A loucura dos nécios é a leitura de terça-feira. Também Salmo 53, o versículo 1, afirma a mesma coisa. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Alguns tomam esses versículos para indicar que os ateus e materialistas são estúpidos, ou seja, não possuem nenhuma inteligência. No entanto, esse não é o significado da palavra hebraica traduzida como insensato.
Nesse texto, a palavra hebraica é Nabal, que se refere mais a um tolo moral, ou seja, alguém sem moral. O significado do texto não é que as pessoas que não são inteligentes não acreditam em Deus. Pelo contrário, o significado do texto é que pessoas imorais não acreditam em Deus. Pessoas imorais é que não acreditam em Deus. Muitos ateus e materialistas são muito inteligentes. Não é a inteligência ou a sua falta que leva uma pessoa a rejeitar a sua crença a Deus. É uma falta de moral que leva uma pessoa a rejeitar o seu Criador. As pessoas não rejeitam a ideia de um ser criador. Em vez disso, as pessoas rejeitam a ideia da existência de um ser criador que exige moralidade da sua criação. No entanto, a fim de limpar as suas consciências, a fim de aliviar a sua culpa do pecado e ficar tranquilo porque pecam, porque praticam aquilo que querem praticar, porque fazem aquilo que querem fazer, então as pessoas rejeitam a ideia de que Deus existe como a única fonte de moralidade absoluta e assim, descrendo nesse Deus que culpa, que quer moralizá-los, então eles podem viver uma vida assim como querem. Isso permite que tanto ateus como materialistas vivam como quiserem viver, tão moralmente ou imoralmente como desejam, com nenhum sentimento de culpa por sua recusa em prestar contas para Deus. Lucas capítulo 12, versículos 19 a 21, é a leitura de quarta-feira, fala sobre o materialismo não enriquece. Um homem rico morreu e deixou uma herança para ser repartida por 2 filhos. Porém, um dos irmãos estava sendo enganado e foi procurar Jesus para resolver a sua situação. Esta cena serviu para que Jesus desse uma lição, não só àqueles que estavam presentes, mas também aos materialistas de hoje. Ele contou uma história de um homem rico que sua fortuna havia se multiplicado, levando este homem a se esquecer de uma vez por todas da sua alma, que precisava ser liberta da ganância em que ele vivia. Disse Jesus que esse homem se preocupou tanto com a sua riqueza que ele chegou a dizer para a sua alma. Ele disse: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. E assim como Balaão, que ouviu a voz de Deus, porque Balaão era um materialista e queria sempre mais e mais dinheiro, vivia na ganância e na cobiça do dinheiro. Assim como Balaão teve que ouvir a voz de Deus para ser despertado do erro em que ele estava praticando, estava cometendo também esse erro por causa da ganância em ter muito dinheiro. Também esse homem rico ouviu a voz de Deus que disse: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Veja que o materialismo não enriquece, porque a maior e verdadeira riqueza do homem não é o dinheiro, é a salvação espiritual da sua alma. A salvação espiritual da alma, não é a salvação material da alma, como aquele homem rico estava pensando. Jesus disse: de que vale o homem ganhar toda a riqueza do mundo e perder a sua alma? No final, Jesus conclui esta lição dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Quando uma pessoa está já
já quase para deixar este mundo, já quase para morrer, essa pessoa não pede a alguém para trazer ali o seu cartão de crédito, ele não pede para alguém trazer o seu diploma de formatura, ele não pede para trazer o seu troféu, não, ele pede para que pessoas estejam ali perto dele. Ele pede para que os amigos estejam ali perto dele. Ele pede para que as famílias, para que a sua família esteja ali perto dele. Então, melhor e muito melhor é você dar valor às pessoas do que às coisas. Ainda na quinta-feira, o mesmo texto fala: o materialismo promove a indiferença. E nesse texto, a indiferença pode ser definida, no entanto, daquele que não possui qualquer preocupação de ordem moral ou religiosa. Este homem não estava preocupado com a sua vida moral, não estava preocupado com a sua vida espiritual, não estava preocupado com a salvação da sua alma. A preocupação dele era materialista, a preocupação dele era em ter, era em possuir, era em ajuntar, para que no futuro ele não viesse a sofrer. A preocupação deste homem, então, estava concentrada nas suas riquezas, como se tivesse assegurado o seu futuro aqui na terra. O nosso futuro, o futuro do homem, está seguro nas mãos de Deus. O futuro do homem só está seguro nas mãos do Senhor, porque ele tem uma riqueza incomparável, uma riqueza gloriosa, aguardando aqueles que esperam dele a salvação para a sua alma. Essa é a força, então essa é a força expressiva da filosofia materialista, de ter, de possuir, de ajuntar, de garantir seu futuro aqui na terra, acumulando as riquezas terrenas. Mas a igreja acumula riquezas do céu. A igreja do Senhor acumula riquezas que são eternas. No entanto, nós devemos proclamar com toda a força, com a ajuda do Espírito Santo, que a maior segurança do homem é viver a vida conforme o propósito de Deus. E qual é a vida conforme o propósito de Deus? É priorizar as coisas celestes, é pensar em primeiro lugar nas coisas que são de cima, é dar valor às coisas celestiais, é dar valor às coisas de Deus, é dar valor às coisas espirituais e eternas da sua alma. João capítulo 20, o versículo 29, é a leitura de sexta-feira. Felizes são os que creem. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava junto com os discípulos quando Jesus apareceu ali e se apresentou para os discípulos. Os outros discípulos então disseram a Tomé que Jesus estava com eles, mas Tomé replicou-lhes dizendo: se eu não ver nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a mão do seu lado, onde foi colocado ali a lança, eu não acredito. 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. Tomé estava ali com eles. As portas estavam fechadas e Jesus apareceu novamente e disse então para Tomé: introduz aqui, Tomé, o teu dedo. Vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja um homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E assim Tomé o adorou. E Jesus disse para Tomé: creste porque viste? Felizes aqueles que creem sem terem visto. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, a leitura
de sábado, atentando no que não se vê. E aqui nós temos a história de Eliseu, uma passagem da vida de Eliseu, quando Eliseu ele tinha a revelação de Deus das estratégias do que os exércitos assírios faziam para guerrear contra Israel. E então tudo aquilo que o exército assírio, tudo aquilo que eles faziam, que eles pensavam, que eles ali estrategicamente faziam as suas, como eles iam guerrear contra Israel, tudo que eles faziam eram revelados para Eliseu. E Eliseu então passava para o exército israelita, de forma que o exército de Israel não perdiam as guerras, ou seja, não era encontrado pelo exército assírio. Quando ficaram sabendo que Eliseu tinha essa revelação de Deus e passava as suas estratégias para o exército israelita, então o exército assírio veio ter com Eliseu. O moço que estava com Eliseu via o exército da Síria ali para o lado de fora da tenda ou da casa de Eliseu. Mas Eliseu, ele via um maior exército, um exército muito maior, que estava também ali com ele. Era o exército de Deus, que estava ali para protegê-los. E então Eliseu orou e disse: Senhor, abre os olhos deste moço, para que veja que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Jesus também perguntou aos seus discípulos, quando estava sendo preso: ou não creem que se eu pedisse ao meu Pai, ele enviaria aqui uma legião de anjos? Também Jesus disse uma certa feita: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E nessa mesma toada de textos, nós vemos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, grandes exemplos de pessoas que viram coisas invisíveis, que creram nas coisas invisíveis e foram então abençoados, fortalecidos na fé. Desse modo, percebemos apenas uma porção extremamente pequena da realidade da qual somos quase totalmente ignorantes, sobretudo da realidade invisível, a qual somente pode ser acessada pela fé, que tem mais vida que o mundo invisível. Eu sei que estou sendo visto o tempo todo por anjos e por demônios. Eu não os vejo, mas sei que eles existem. Jesus e Paulo viam muito mais o mundo que não se vê do que o mundo que se vê. Não é possível ler o Novo Testamento e continuar não aceitando que a fé em Jesus é cheia de seres invisíveis, é cheia de lutas invisíveis, é cheia de confrontos invisíveis, de socorros espirituais. Quem pensa que lida apenas com o que vê, faz-se presa fácil de tudo que não se vê. Daí Paulo dizer que a nossa luta maior, a nossa maior luta não são pelas coisas que nós vemos, e sim pelas coisas que nós não vemos, pelo mundo que nós não vemos, e não no mundo que nós vemos. Agora, a maioria dos homens preferem um mundo feito em seus maiores poderes e crê no poder do homem que se vê. Quem dera nossos olhos eles pudessem ver tudo o que está a acontecer nas regiões invisíveis. A grande especialidade desses seres espirituais da maldade, quando são hostis, é distrair a nossa existência em relação a que seja o real sentido de viver pela fé. Ora, Jesus disse que eles não somente influenciam, ou seja, os seres espirituais,
os seres que estão nas regiões celestiais, os seres maldosos, os seres malignos, os demônios, enfim, que estão nas regiões celestes, que estão por aí, esses seres, eles influenciam, mas também disse que eles podem habitar nas mentes das pessoas, eles podem habitar na vida das pessoas, que por serem enganados se entregam então, e daí essas forças, elas tomam posse dessas vidas e essas pessoas acabam sendo destruídas por serem influenciadas pelo maligno, por não dar valor à fé em Deus. E por esta razão é que o convite é para que se ponha o capacete da salvação, que se vista a couraça da justiça de Jesus, se calce os pés com o evangelho da paz, se empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e que se tenha sempre o escudo da fé, com o qual se pode apagar as setas inflamadas, envenenadas desses poderes hostis. E isso sempre vestindo a verdade, ou seja, sempre vestindo a verdade como uma roupa íntima do nosso ser. Quem não tiver tais percepções não sobreviverá nos dias maus que se avizinham do mundo. Portanto, meu jovem, é um conselho que nós damos para você. Você que está iniciando a sua carreira profissional, você que já recebeu o seu primeiro salário, você que já recebeu o seu primeiro ordenado, e a cada dia Deus pode te abençoar e você irá ganhar ainda muito mais, mas se você colocar sempre Deus acima de todas as coisas, deixe Deus estar acima do seu sucesso, deixe Deus estar acima daquilo que você ganha, daquilo que Deus te dá. Deixe Deus estar acima da sua fama. Não é pecado ter fama, não é pecado ter sucesso, não é pecado ter riquezas, não é pecado ter bens materiais. O pecado é quando o homem substitui as coisas materiais pela presença de Deus. É quando o homem substitui as riquezas desta terra pelas riquezas eternas. É quando o homem substitui os bens materiais pelas almas, ou seja, as almas estão por aí precisando de salvação e muitas pessoas se esquecem que estas pessoas sem salvação, sem Deus, sem Cristo na vida, precisa da pregação do Evangelho, precisam ser salvas e vocês, nós, precisamos anunciar Jesus Cristo como Salvador. Então, nunca coloque as coisas materiais, as coisas terrenas acima das coisas espirituais, das coisas eternas. É um pecado contra Deus e Deus então não pode estar com você se você assim o fizer. Deus abençoe sua família em nome de Jesus e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical Lição para Jovens.